Nós vamos meditar nesse texto, vamos tirar daqui, com a graça de Deus, 3 lições que esse texto nos apresenta. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. Verso 2. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, e entre os seus parentes e na sua casa. Verso 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se, presta atenção nessa palavra, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Meus irmãos, Jesus nasce em Nazaré, ou foi para Nazaré, nasce em Belém, mas foi viver em Nazaré, porque ali era a terra que seu pai morava. Sua mãe, apesar também de serem de Belém, mas moravam em Nazaré, uma região já mais para o norte do que Belém. E Jesus conviveu ali 30 anos nesse pequeno vilarejo. Já estava ministrando e pregando por alguns lugares e retornou. Quando ele retornou, já a sua fama já percorria por todos os lugares em Israel. E também em Nazaré. E ele agora volta naquela sinagoga em que ele iniciou o seu ministério, quando ele leu aquela passagem de Isaías. Ao término da leitura ele diz: hoje se cumpre essa profecia. E agora ele volta na mesma sinagoga. Essa sinagoga, para quem já teve o prazer de estar em Israel, ou quem ainda está se programando para um dia ir, é um lugar imperdível que você tem que ir, porque é um lugar que não é fictício. Por exemplo, você vai em alguns lugares, eles dizem: olha, foi nessa região, mas não pode se dizer foi aqui. Mas essa sinagoga é lá mesmo, porque ela foi achada nas escavações arqueológicas e hoje está lá. É o lugar aonde Jesus esteve, iniciou o seu ministério, lendo Isaías, e retornou agora. Então é um lugar que você fica impactado, porque você vai pôr os pés no lugar aonde Jesus realmente pôs os pés. E aqui nós vamos tirar uma primeira lição, que na verdade é um texto triste esse aqui, é um texto melancólico. Jesus retorna na sua cidade, mas aqui nós vamos encontrar um problema sério. O fato dos nossos corações, os corações dos homens, subestimar as pessoas com as quais estão familiarizadas.
subestima espiritualmente, na qualidade, porque estamos familiarizados. Isso aí, você não liga. O fato de Jesus ter morado quase 30 anos nesse local, as pessoas o desvalorizaram. Jesus, nessa cidade, ele foi um carpinteiro com seu pai. Nesse texto aqui já dá a entender que seu pai já tinha morrido, porque daqui para frente não se fala mais em seu pai. Fala aqui dos irmãos, das irmãs, da sua mãe, mas não cita o seu pai. Então, Jesus conviveu com esse povo quase 30 anos. Então eles viam Jesus carregando ferramentas, suado pelas ruas. Muitas casas ali, ele fez serviço de carpintaria. Viram ele com seu pai, bem, Jorge, como um homem normal ali, arrumando porta, fazendo portas, proteção. Eu já disse isso aqui, né? Na lei, as casas de 2 andares tinha que ter a proteção, porque se alguém caísse ali, aquela pessoa era apedrejada, o dono da casa, ou quem fez a casa. Então, eles viram Jesus fazendo cerca, fazendo portas, arrumando, trabalhando, fazendo telhado. Então, não valorizaram, né? Durante 30 anos, quase, eles viram Jesus andando de lá para cá nas ruas de Nazaré. Durante muitos anos, eles viram Jesus entrando no mercadinho, na feira para comprar comida, para comprar carne, porque tinha as feiras. Então, muitos anos eles acompanhando essa situação. E com isso, eles familiarizaram com Jesus, e em vez de valorizá-lo, porque conhecia ele, sabia quem eram os pais, sabia que ele era o primogênito da casa, sabia que ele era um homem sério, responsável, trabalhador. Não vou nem falar aqui o lado divino dele, mas o homem sério que ele era. O filho primogênito, trabalhador, crente ali, seguindo os padrões religiosos. Humilde, trabalhando para lá e para cá, suando, levando o pão de cada dia, ajudando a cuidar dos seus irmãos mais novos. Mas eles desprezaram tudo isso. Isso é um homem normal, é comum. Infelizmente, as pessoas ficam muito familiares, muitas vezes desvaloriza a pessoa. Por quê? Por causa de nós. Por que tem gente que gosta de ser celebridade? Porque ele se sente mais importante. E infelizmente o ser humano é assim. Tem pastores, pregadores que são verdadeiras celebridades. Não me toque, não chegue próximo. E o povo aplaude isso. Aí o pastor que é familiar, muitas vezes as pessoas desprezam. Por quê? Porque gosta do show. Jesus não foi uma celebridade. Não trabalhou para isso. A igreja tem que amadurecer nesse sentido. O fato de ter uma irmã, um irmão, só porque é nosso aqui não dá valor. Mas se vir uma celebridade de fora, aplausos. Você não sabe a vida dessa celebridade cristã. Você não sabe quem é a esposa. Você não sabe quem é o marido. Vamos falar só de homem, não. Vamos falar de irmãs também por aí. Celebridades. Você não sabe como é a vida dela ou dele. Mas aí, porque tem um grande talento, é aplaudido. Não sou contra talento, não. Talento é dom de Deus. Em primeiro lugar, talento não é o diabo que dá, é Deus.
né? Então, o que pode ser deturpado, aí sim, o diabo pode deturpar o talento. Mas os dons são Deus que dá. Então, essa familiarização com Jesus, eles o desprezaram, em vez de valorizar. Não, esse homem é de Deus mesmo, ele viveu aqui 30 anos, deu um exemplo para nós. Era um rapaz sério, muito bem criado por um casal aí simples. Vamos valorizar. Esse texto nos traz uma grande lição, irmãos. Nós, a igreja, temos que fazer algumas reflexões. Quantos companheiros meus no ministério me falam aí, sócio, você fica perto demais das pessoas, isso não é bom, rapaz. Tem que manter a distância. Infelizmente parece que é, porque as pessoas, quando você mantém a distância e cria um clima em cima de você, de ser uma estrela, parece que as pessoas se curvam mais. O Marcos, que é viajado pelo Brasil aí em igrejas pregando, sabe disso, né, Marcos? Tem gente no nosso meio que são verdadeiras celebridades. Não deixe de valorizar um irmão ou uma irmã, um pastor, um obreiro, uma obreira, uma irmã, um irmão, só porque ele é familiar. É próximo de você, te conhece. Isso não tem nada a ver se ele é familiar comigo ou com você, se Deus vai usá-lo ou não. É nas coisas simples que Deus trabalha. E as pessoas gostam desse tipo de show. A gente vê muito hoje já no Brasil, no meio evangélicos, celebridades gospel. Nos Estados Unidos, né? Verdadeiras celebridades. Jesus não era familiarizado com todo mundo a ponto deles desprezá-lo. Estava na casa de todo mundo. Aquilo que eu sempre falo aqui, que eu tento seguir o ministério de Jesus. Qual era o ministério de Jesus? Como é que era a liderança de Jesus? Orar, pregar e ensinar a palavra de Deus e comer na casa dos outros. Era isso que Jesus fazia. O que mais que ele fazia? Jesus fazia isso. Orava, pregava e ensinava. Pregava e ensinava. Né? E pregava num estilo muito diferente do nosso. Porque naquela época o mestre, quando ia ministrar o ensino, ele sentava. Porque o mestre é diferente de nós. Hoje você vai ministrar, você fica em pé e fala. Naquela época, isso já veio dos gregos. O mestre, quando ele vai ensinar, ele senta. Então Jesus pregava sentado. Por isso que toda vez fala assim, e Jesus, tendo sentado, começou a ensinar. Porque era a cultura que o mestre, quando ia ensinar, sentava. Então, esse texto, ele quebra esse paradigma de celebridade pastoral, evangélica. E a igreja é que cria essas celebridades. A igreja é que inventa isso. E as pessoas que às vezes estão do lado de cá gostam e aproveitam. Aí a pessoa que você conhece, a esposa dele, o marido dela, os filhos, como é a vida dele, ou a vida dela, a gente não valoriza. Aí de quem a gente não sabe como é que é a vida dentro de casa, como é que é o particular, como é que é a família, o endereço, aí a gente aplaude. É um momento de nós refletirmos sobre isso. E nós estamos vendo isso aí na televisão. Gente que as pessoas ficam aí aplaudindo, não tem nada de vida cristã.
E tem pessoas que a gente não precisa ter revelação, a gente sabe. Não precisa ter revelação, a gente sabe. Mas a gente fica esperando o agir de Deus. Na hora certa, Deus vai agir. Irmãos, valorize o simples. Na casa de Deus, valorize as coisas simples. Jesus não nasceu em palácio, não morreu no Albert Einstein. Jesus nasceu numa manjedoura, viveu entre os mais pobres e simples, e morreu numa cruz. Quando Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, sabe por que ele estava dizendo esse termo, eu não me envergonho? Porque era uma vergonha na sociedade o líder dele ter sido morto na cruz. Já denunciava que ele era um miserável. Que líder que você segue que morreu numa cruz? Ora, se no próprio judaísmo a morte de cruz era para quem não prestava, está lá na lei de Moisés. Para os romanos a morte de cruz é para quem não prestava. Para os gregos, a morte de cruz é para quem não prestava. Aí Paulo vem, segue a Jesus e prega Jesus para gregos, para os judeus, para todo mundo. Ele bate no peito e diz, eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Ele está falando isso porque ele está dizendo, eu não me envergonho de Jesus ter morrido na cruz, que é vergonha para todos vocês, mas para mim não, é poder de Deus. Irmãos, abrem os olhos, abrem as mentes. Tem coisa que eu queria falar aqui mais, mas eu não posso. Mas entendam pelo Espírito de Deus, abra os vossos olhos. Abra os vossos olhos. E não se envergonhe do Evangelho por causa dos falsos profetas. Não se envergonhe do Evangelho por causa das falsos profetas. Nós temos um Jesus Cristo que está acima de tudo isso. E a terra e o céu que eu estamos buscando, eu e você estamos buscando, está acima disso. Não são esses ímpios intrometidos e infiltrados no nosso meio que pode tirar a minha e a sua fé, que vai fazer eu e você desacreditar da palavra de Deus. Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Jesus. Olha, essa pregação não foi programada. Vocês sabem disso, já tem 3, 4 domingos aqui que não vem dando para ministrar a palavra de esses textos. Tem uns 3, 4 domingos aqui que Deus tem trabalhado de forma diferente. Mas Deus quis hoje, e Ele sabe por que era hoje. Já estava na agenda dele. Não será hoje, é naquele dia, vai ser no dia 30. É no dia 30. Tem coisas que eu não posso falar, mas abra os seus olhos em nome de Jesus. Valorize o simples. Valorize a casa de Deus. Valorize esse povo de Deus. Não se envergonhe do Evangelho por causa dos ímpios que estão no nosso meio. Dever de casa. Assista um filme chamado Os Infiltrados. Já falei disso aqui. Está aqui evangelista irmão Daniel, que é inspetor da Civil. É um filme exatamente policial, em que as quadrilhas de Nova York investem em um jovem e o capacita nas melhores universidades de Nova York, para ele ser o comandante da polícia em Nova York. E através disso, o tráfico em Nova York trabalhar livremente. Quando fosse ter as batidas, vazava os assuntos.
Como é que a polícia conseguiu descobrir isso e vencer isso? Um outro inspetor pegou um policial, se eu não me engano é o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, né? O outro é aquele fenômeno lá que... Hã? Não, eu estou falando de um outro fenômeno lá, um coroa. Hã? Jack Nixon. Jack Nixon e Leonardo DiCaprio. Então o inspetor de cada polícia falou, não, tem um negócio errado aqui, vamos fazer uma infiltração. Pega um policial sério, quebra ele no meio, na pancada, e joga ele lá na cadeia, para ele descobrir como é que está esse negócio. Irmãos, e aí descobrem, infiltrado. O que eu quero dizer com isso é que o diabo, ele infiltra pessoas no nosso meio, nos púlpitos, nas igrejas, para envergonhar o evangelho. Então valorize o que é simples, porque o simples não tem erro. O simples está entre nós, é nós aqui. Valorize. Só vou no congresso se tiver o nome X pregando, ou o nome Y cantando. Desde a minha juventude, nenhum dos maiores pregadores do Brasil, nenhum deram conta de dirigir igreja. Toda vez que for dirigir igreja, quebrar as igrejas ou fizer confusão. Não, esse aí nós conhecemos, não dou valor não. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é a humildade de Jesus. Jesus não foi morar em Roma e nem nos palácios de Roma. Foi morar lá em Nazaré, foi trabalhar no meio do povo. Ah, pastor, mas Deus me deu uma empresa, me deu condições. Não tem problema nenhum. Abraão era milionário, José virou primeiro-ministro, Daniel era no palácio, Davi era milionário, mas tudo era crente. Por quê? Porque o coração deles não estava nos milhões, continuava na dependência de Deus. Se Deus te deu, não tem problema nenhum, é só continuar se sentindo vazio de tudo isso e na dependência de Deus, que não tem problema nenhum. Não pode dizer, não, eu agora tenho isso e agora eu sou o cara. Aí não dá, meu irmão. Eu sou pastor de Bangu agora pronto, ninguém me segura. O que é isso? Um vírus desse aí me mata. E aí? O que adiantou ser presidente de Bangu? A Bíblia diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto? A humildade de Jesus é impressionante. Viveu ali 30 anos, suando, trabalhando de carpinteiro, esperando a hora de Deus dizer, é agora. É agora. Tem uma irmã aqui que eu quero suspender ela do ministério. Veio para cá, conversou comigo, mas o marido, tudo, veio de uma igreja aí. Ela virou internacional. Internacional. Sabe nada. Está pregando por aí, tudo quanto é congregação. Não senta aqui para assistir um culto, para aprender, para louvar a Deus, para dar um dízimo. Mas o povo... Oh Jesus! Oh Jesus! Oh Jesus! Irmãos, o Espírito de Deus está dentro de nós. Nós não podemos ser boneco de ninguém, meu Deus. E faz live, e aí o povo, você não sabe quem é. Você não sabe quem é. Vamos para o monte, aí vai. Aí o seu pastor que chama para orar, você não vem. Jesus era um homem simples, um trabalhador. Ô jovem, vocês vão começar a vida, não tenha vergonha de trabalho simples não, viu? Jesus foi carpinteiro.
O meu e o seu Salvador não teve vergonha de ser carpinteiro. A gente começa do começo. Ninguém começa de cima. E o pai inteligente, mesmo que se ele for rico, ele põe o filho para começar lá de baixo. Para ele subir as escadas. Não posso pegar o Sangara aqui e falar, ó, bispo, faz ele virar um presidente aqui amanhã. Não posso, ué. Tem que subir as escadas. Edifício sem base cai. Jovens, irmãos, não tenha vergonha de começar com um trabalho simples, porque Jesus começou do simples. Muita gente hoje está envelhecendo e nunca sai do lugar e não arranja bom emprego. Sabe por quê? Porque quer começar doutor. E a Bíblia diz assim, aquele que não trabalha, que não coma. Está escrito na Bíblia. Não estou falando de quem perdeu um emprego, estou falando de preguiçoso. Não tenha vergonha de começar nas coisas simples. Eu sou pastor presidente hoje de igreja. Dia 15 de novembro agora vou estar fazendo 21 anos junto com a minha esposa. Mas irmãos, eu morei em cima de púlpito muitos anos, lavando o banheiro da igreja, para quando o pastor presidente chegasse, eu dormia no púlpito da igreja, era o lugar que tinha. Para quando chegasse a igreja à noite, estava tudo limpinho. Quem lavava, varria a igreja, limpava vaso sujo, tudo era eu. Ainda teve um pastor lá que um dia na reunião de obreiros falou, esse jovem não pode dormir no púlpito não, porque ele tem poluição noturna, e aí contamina o púlpito. O demoniado foi excluído logo por adultério. O santarrão. Eu longe da família, numa terra de frio, que nem banho eu podia tomar. Porque lá não tinha água gelada. Como é que você toma banho em Curitiba nessa época de frio? Lá chega a 0 grau. Cara, sem tomar banho, não tinha namorada mesmo, então sem tomar banho. É? Jesus suou, não tenha vergonha do seu suor, não tenha vergonha do seu suor, se você estiver suando por coisa certa, viu moças, rapaz, não tenha vergonha de começar no simples. Jesus começou lá como carpinteiro, do lado do seu pai. Sabe qual foi o grande erro da minha vida? Com 53 anos, vou confessar aqui. Porque eu vi os grandes pregadores e achava que meu pai não pregava nada. Achava meu pai um homem simples. Aí eu fui seguir os grandes pregadores. A cada um que eu seguia era uma vergonha atrás da outra. Vergonha atrás da outra. Muitos foram excluídos. Ah, eu vou seguir aquele pastor lá, que ele é famoso, vou lá para trabalhar com ele. Era uma vergonha. Passava um tempo, a convenção estava excluindo. E o meu pai lá, aquele homem simplesinho, é o que criou eu e meu irmão na obra de Deus. Hoje eu sou pastor aqui, mas meu irmão lá nos Estados Unidos, é porque tivemos uma criação em casa. Ele que era o homem para me ficar quieto lá. Valorize o seu pai, valorize a sua mãe. Valorize o simples. Seja humilde que Deus vai te exaltar. Seja humilde que Deus vai te exaltar. Jesus se fez pobre, era milionário, dono, ele que fez o mundo. Aí foi lá, nascer numa manjedoura, viver com 2 paizinhos jequinhas, José e Maria, 2 jequinhas. Né? Cidade de Nazaré. Aguentou ali até a hora que Deus falou, agora meu filho, é a sua hora, sai. Sai, que agora chegou a hora. Então, valorize o simples, seja humilde. Irmãos, em vez em quando eu sou tomado pelo orgulho, isso é um nojo, isso é um ridículo. Isso é ridículo. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Jesus quer tudo na nossa vida. Se Ele afastar um pouquinho, cai.
Lembre-se disso, irmãos, nem eu nem você somos nada. Só somos alguma coisa se nos deixarmos sermos guiados pelas mãos dele. Aí sim, né? Não tenha vergonha do seu trabalho. Não tenha vergonha da sua batalha. E aos jovens aqui, aprenda a começar do zero. Porque nesses anos de vida e de pastorado, os homens que não deram certo são aqueles que querem começar por cima. Mas aqueles que aceitaram começar por baixo, todos se deram bem. Todos se deram bem. E por último, nós aprendemos nesse texto aqui, a incredulidade, o pecado da incredulidade, que eu e você temos que vigiar. A Bíblia diz que Jesus ficou admirado. Versículo 6 começa assim: e admirava-se da incredulidade deles. E admirava-se da incredulidade deles. Irmãos, foi a incredulidade de Eva que nos levou para esse buraco que nós vivemos hoje. Foi a incredulidade de Adão que trouxe essa miséria que nós temos hoje no mundo. Foi a incredulidade dos irmãos de José que quando ele contou um sonho, revelação, em vez deles falar, mas que bênção, nossa, o nosso irmão teve uma visão dessa, então ele vai ser alguém, vamos cuidar dele, que Deus já revelou que ele vai ser alguém. Na incredulidade, na inveja, vamos matar. Nem Jacó entendeu, é verdade, pastor Jean. Jesus disse, o que crê será salvo, mas o que não crê já está julgado. A incredulidade é o grande pecado que tem destruído a humanidade. Jesus disse a Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. A incredulidade tem destruído igrejas. Quantas igrejas hoje estão mortas? Esses dias eu estava lendo um livro de teologia de um grande teólogo famoso, um livro de teologia sistemática. Como é o nome dele, meu Deus? Scrobel, esqueci agora. Ele ensinando lá no livro dele, o livro, o conteúdo muito bom, mas ele ensinando no livro dele que não crê mais nos milagres, porque nós vivemos um tempo de recessão de milagres, que os milagres encerraram lá na igreja primitiva. Olha que loucura! Espera aí, como não cremos em milagre? Quantos aqui já experimentaram milagre assim? Milagre, não é curinha de dor de cabeça não. Milagres na sua vida que só Deus podia fazer. Eu levanto as duas, porque eu já experimentei. Eu estar aqui é um milagre. Não existe potencial para estar aqui. A incredulidade tem destruído igrejas que já foram poderosas no poder de Deus, ganhadores de alma. Hoje são as igrejas aí, frias, mortas. Quando a pessoa chora lá no culto, aí diz que é problema psicológico. Deve ser mesmo. Numa igreja dessa deve ser psicológico mesmo. Então, irmãos, a Bíblia diz que Jesus não pôde realizar muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo. Veja bem, a incredulidade na minha vida, Deus vai operar menos. A incredulidade, se você é um incrédulo, Deus vai operar menos. Se a sua casa é uma casa de incrédulo, o milagre vai ser menor ali. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer mais milagres ali por causa da incredulidade deles. E isso em igrejas. A gente vê igrejas incrédulas, igrejas que no passado, no século XIX, XVIII, foram um potencial, hoje vivem aí numa maré do que foi há 200 anos atrás.
Jesus se admirou da incredulidade. A incredulidade, ela tem um poder tremendo de roubar de você as melhores bênçãos que Deus tem reservado. A incredulidade, ela tem um poder de roubar um milagre que Deus está preparado para você. A incredulidade, ela tem poder para roubar. E o diabo tem as formas de trabalhar. Por exemplo, esses escândalos que nós vimos essa semana. Isso tudo é uma arquitetação do diabo para tirar a minha e a sua fé, para nós perdermos as bênçãos de Deus. Mas Jesus disse a Tomé: não seja incrédulo, mas creia. Quem é que está seguindo o homem aqui? Nós estamos seguindo a palavra de Deus, e nós seguimos os homens que têm a palavra de Deus. Se largar a palavra de Deus, sai para lá, ué. Se eu começar a ensinar aqui sobre o pecado, você vai ficar aqui? Não vai, ué. Vamos pecar, gente. Descobri na Bíblia aqui, depois que eu já li tanto, que não é tão pecado assim não. Depois a gente fala com Jesus, Ele perdoa. Para que é isso? Irmãos, a minha fé e a sua fé está em Jesus. Não é no homem, não. O diabo, ele trabalha nesse mundo. Olha, as coisas acontecem, o diabo arquiteta de tanta forma que tem lugar, tem vezes que você fica com vergonha de falar que é pastor. Você já passou por isso, Cordeiro? A gente tem, às vezes, tem vergonha de falar que é pastor. Tem às vezes que eu falo: o que você é? Eu falo: professor. Não estou mentindo, que eu sou professor. Mas é tanta papagaiada, tanta loucura. Nesse período da pandemia, uma coisa pelo menos eu descobri: quanto louco tem por aí, se dizendo crentes e pastores. Porque é só você olhar no Face para você ver o tanto de maluco. Gente sem autoridade para falar e falando. Gente sem unção para falar e falando. Gente fazendo maluquice. Irmãos, vigiemos quanto ao pecado da incredulidade. Vigie o seu coração. E como é que eu vigio o meu coração, pastor? É estando firmado na palavra de Deus. Você firmado na palavra de Deus, o seu coração está vigiando da incredulidade. Que se a gente não tiver a palavra de Deus, a gente é levado pelos ventos diabólicos e doutrinários. Guarde o seu coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus nos alerta contra o perigo da incredulidade. Ela rouba a bênção, ela rouba milagres. Deus tem milagre para mim e para você. Aí a incredulidade entra no meu coração, no seu, e rouba. Não, o Senhor tem bênção para mim e para você. Não seja incrédulo, mas creia no Senhor. Não deixe o homem, não deixe os ímpios, não deixe as arquitetações do diabo tirar a sua fé nesse Jesus maravilhoso, que tem milagres e tem bênção para mim e para a sua vida. A incredulidade, ela rouba os milagres, ela fecha os olhos, ela cega os olhos, ela endurece o coração. Olha, nós estamos lendo aí Jeremias, desde antes da pandemia, né? Jeremias batendo 40 anos para o povo converter. Ninguém. Não se diz lá que um culto de Jeremias, alguém foi lá aceitar Jesus. Vamos vigiar, irmãos, para não sermos tomados da incredulidade, porque nós temos um Deus de amor, um Deus de milagre. Hoje nós temos igreja ensinando aí: nós somos baseados na teologia da reforma. E aí, não cremos em milagres, isso é brincadeira. Que isso? Não crê você que experimentou, eu creio nos milagres de Deus. A Bíblia diz que tem, além de ter, eu já experimentei, então pronto. A incredulidade adoece os homens e afasta de Deus.
Porém, Jesus nos convida para crer nele, para abrir o nosso coração e nos apegar a ele. Nos apegar a ele. Se apegue em Jesus. Cada dia que vai se passando, a Bíblia diz que a iniquidade, vocês estão achando que tem muita iniquidade? A Bíblia diz que vai aumentar muito mais. Vocês estão achando que tem muito escândalo? Vai aumentar muito mais. Isso aí que nós estamos vendo aí, isso vai virar fichinha. Porque a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriando. Mas irmãos, a Bíblia também nos alerta lá em Apocalipse, quem é sujo vai se sujar mais ainda, mas quem é limpo vai se limpar mais ainda. Para os incrédulos, essas coisas que surgem de escândalo, afasta eles de Deus. Mas para mim e para você, que ama Jesus e que crê nele, quanto mais vem escândalo, mais eu e você olhamos para Jesus e diz, opa, deixa eu me apegar com a palavra de Deus, deixa eu me apegar com a minha igreja, deixa eu me apegar com a oração, deixa eu me apegar com meu Deus, porque o final dos tempos está chegando. Essa a resposta do crente fiel para o diabo e o nosso louvor e a nossa adoração ao nosso Jesus. De pé, igreja. Aleluia. Chegou um momento que os discípulos falaram assim, Senhor, nós não damos conta de crer nisso. Aumenta a nossa fé. As lutas, o diabo, os escândalos, vêm para tirar a minha e a sua fé. Mas eu e você nessa noite vamos falar, Jesus, minha fé está um pouco rasa, mas aumenta a minha fé. Não é vergonha pedir a Jesus para aumentar a nossa fé não, porque os discípulos pediram. Porque as lutas estavam tão grandes em cima dos discípulos, que eles falam, Senhor, aumenta a nossa fé, nós não damos conta. Eu e você estamos aqui hoje diante de um Jesus para pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé e nós vamos triunfar. Vamos vencer o mundo, vamos vencer a nós mesmos, vamos vencer o pecado, vamos vencer o diabo. Vamos vencendo em nome de Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé. Feche os seus olhos, levanta a sua mão direita. Diga assim, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Senhor Jesus, eu abençoo o teu povo. Aumenta a nossa fé. Senhor, o mundo trabalha para nos gerar incredulidade. Os falsos profetas que estão no nosso meio trabalham para aumentar a nossa incredulidade, para enganar a tua igreja. Mas Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, nós te amamos, nós amamos a tua família, nós amamos a tua palavra. Como o salmista dizia, uma coisa pedirei ao Senhor, que eu possa morar na tua casa. É isso que nós vamos pedir. Aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a fé da tua serva, aumenta a fé dessa moça, desse rapaz, desse adolescente, dessa adolescente. Aumenta a fé desse casal, porque o Senhor tem milagres, o Senhor tem bênçãos para eles. E a incredulidade quer roubar essa comunhão, a incredulidade quer roubar essa bênção, a incredulidade quer roubar os teus milagres que o Senhor tem preparado para o teu servo e a tua serva. Mas nessa noite cai por terra, nessa noite cai por terra para aqueles que estão ouvindo essa palavra. Cai por terra, porque as bênçãos que o Senhor tem para esse povo, para aqueles que estão nos ouvindo, não é o diabo, não é o mundo, não são os falsos profetas, não é a incredulidade que vai tirar os teus milagres, os teus projetos, as tuas bênçãos na vida da família do teu servo, da tua serva, dessa moça, desse rapaz, desse adolescente, dessa adolescente.